Olá, amigos e amigas da ABERJ, Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. Olá, você que nos vê e nos dá a honra de nos ouvir, meditar e analisar também aquilo que visamos fazer e desenvolver. Eu sou o Istvan e tenho a satisfação de poder desenvolver aqui alguns raciocínios e algumas reflexões sobre a conjuntura brasileira e a conjuntura mundial, com vistas a pensarmos efetivamente de modo estratégico e também com algumas vertentes táticas em prol das organizações da gestão corporativa. A ABERJ possui esta preocupação em ligar diversos tipos de pensamentos e ações em prol da empresa brasileira, das organizações, para que elas tenham condições de visualizar melhor não apenas o que está se passando neste mundo conturbado, como aquilo que se poderia talvez realizar a partir dos momentos que permitem uma análise sobre estas incertezas e inseguranças crescentes que vivemos no mundo moderno. Deste ponto de vista, então, vamos avante. Temos que notar que, do ponto de vista assim conjuntural, o Banco Central do Brasil, através da sua revista Focus, tem nos mostrado que há aspectos muito interessantes, estabilizadores na economia brasileira. Por outro lado, existem elementos marcantemente, altamente instáveis e instabilizadores. Se analisamos o crescimento econômico, notamos que ele não tem evoluído grande coisa oficialmente, porque uma taxa de um crescimento de 1,9% prevista para este ano de 2025 é muito pouco para o Brasil, dada a sua potencialidade. Crescer a 4%, 5% ao ano seria o mínimo desejável, com uma série de elementos importantes e reformas, às quais eu vou, em breve, chegar, para que o país, de fato, mostre aquilo que tem como capacitação para desenvolvimento de médio e longo prazo. A taxa de inflação tem sido renitente e até insistente, mas uma previsão até o fim do ano, medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, a 3,8%, parece muito boa. Isso para o ano que vem, ao passo que este ano está bem significativamente fora da meta, a 5,6%, o que é nada bom. Isso começa a explicar às claras por que o Banco Central voltou com carga plena, elevando a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia, Selic, para 15%. Ora, 15% de taxa de juros é recorde. E é uma taxa assassina, é uma taxa pesada, é uma taxa que realimenta a dívida dos endividados e que reduz o consumo no mercado de crédito, que inibe os investimentos, porque com menos consumo há menos vendas, e com menos vendas há menos lucros, e com menos lucros há menos capital próprio. Logo, até a própria combinação entre capitais próprios das empresas e capitais de terceiros tomados através do crédito bancário fica prejudicada. Então, obviamente que esta taxa de juros visa, no fundo, reduzir a inflação sob o aspecto do consumo, mas não necessariamente o fará bem, até porque ainda tem um segundo realimentador grave, que é o da dívida pública brasileira. Em 2023, se vocês lembram, ela, como proporção do produto interno bruto, equivalia a 73,8%. Uma dívida alta, insistente, com tendência de crescer, e que no governo Lula disparou mais ainda. Vale dizer que até o ano que vem, em 2026, a previsão é de que essa dívida vai chegar a 85,9%. Ora, 12,1% de aumento de 23 para 26 é uma elevação hedionda, absurda, demonstrando o pouco interesse do governo atual em criar políticas públicas espartanas, mais ortodoxas, que sejam conciliatórias com uma trajetória de inflação menor e com uma vontade de encontrar equilíbrio contínuo nas contas públicas. Isso significa que, de certo modo, a inflação, cost push inflation, provoked by interest rates, uma puxada de inflação gerada pelas taxas de juros em sua tendência atual recente de alta, vai continuar acontecendo. Claro está que a taxa de juros, se sentir um arrefecimento do crescimento econômico, vai permitir
que, novamente, a taxa de juros volte a cair. Mas, no momento, ela está sendo sumamente interessante para os rentistas, para todos quantos vivem de renda, para todos quantos possuem poupanças bem formadas, e é um desastre completo para a pobreza, para todos quantos possuem pouca renda, muita despesa ou não aguentam, portanto, equilibrar-se. E isso é extremamente estranho num governo que se diz trabalhista. É um contraditório absurdo. Podemos notar que também por causa disso, mesmo que tenhamos criado este ano 375 mil empregos formais na aparência do totalizador Brasil até dezembro, nós teremos no ano que vem, 26, com esta evolução aparente, menos 187 a 190 mil empregos criados. Ou seja, num ano que é ser também eleitoral e que vai levar a uma luta de poder para que as classes dominantes redefinam quem vai comandar esta nação no meio da balbúrdia que se criou no governo Lula, teremos, infelizmente, a percepção de que, no lugar de aumentar para as novas gerações novos empregos de renda alta, teremos a destruição de empregos antigos com a operação desmonte da evolução da renda desejável. Isso é muito grave, porque, obviamente, terá também sérias implicações sobre o sistema de crescimento da violência e da insegurança pública no nosso país. Assunto que, toda vez que evolui, infelizmente para o mal, acaba reduzindo ainda mais os vetores formadores de capitalização empresarial e pessoal, logo os investimentos caem e aí então o emprego não entra num ciclo virtuoso, mas sim num ciclo que não desejamos, vicioso, do mau emprego, desemprego, subemprego. Isso é muito sério porque, segundo o IBGE, nós temos aí nas estatísticas mais de 46 milhões de brasileiros ganhando até 2 salários mínimos, o que é efetivamente um desplante, uma lamentável situação que leva, evidentemente, a uma partida de pessoas também ao exterior muito grande. Do ponto de vista do mercado de crédito dentro desta significativa desordenança pública atual, podemos notar que o esforço bancário é sensacional. Os bancos estão procurando, ainda assim, conciliar os interesses nacionais com vistas a dar suporte à pessoa física e à pessoa jurídica. Por isso, este ano, a criação de crédito e a sua taxa de crescimento deve ser muito próxima dos 6% a 7%, o que é bom, porque, afinal de contas, estará acima da taxa do IPCA, a 5,6% na previsão fundamental do ano. Mas no ano que vem, essa taxa pode decrescer um pouquinho para 5%, 5,5%, haja vista justamente os efeitos caudatários e onda criados por uma taxa de juros tão alta quanto esta a 15%. A boa notícia, ainda assim, é que o presidente do Banco Central está sabendo se livrar, de certa maneira, das influências do senhor presidente, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, que quer achar que as taxas de juros são altíssimas e que, por isso, é preciso derrubá-las apenas no valor nominal, sem ter sensação nem sensibilidade em relação ao mundo real. Isto é uma boa notícia. Este presidente está querendo, de fato, criar uma política monetária severa que vá combater a inflação de verdade. Anotar que, desse ponto de vista, a taxa de juros muito elevada coloca ele também numa sinuca de bico, porque este ano nós vamos ter uma previsão aparente de uma dívida interna sobre o Produto Interno Bruto Nacional de 80,3%. E uma taxa de endividamento dessas para o país Brasil, que não é um emissor de moeda forte, que não tem divisas, que não possui, na verdade, a capacidade de gerar um dólar ou um euro ou algo do gênero, é muito negativo. Afinal de contas, nós não estamos vendo no exterior a formação de poupanças em real. Nós estamos visualizando a ação de mercado pautada na credibilidade da moeda brasileira. Então, desse ponto de vista, precisamos ficar muito atentos à política monetária, porque são 5 as grandes políticas que, reunidas, geram, na verdade, uma política de rendas qualificada quando adotadas boas práticas de política, não é? Do ponto de vista aí
do que nós podemos notar como destaque de mercado, o spread do CDI está apresentando uma tendência de baixa muito clara. De janeiro para cá, junho, podemos notar que está diminuindo esse spread. Ele está batendo muito próximo do 1,1, 1,2. Se o CDI diminui, no fundo, significa que até os bancos estão se sacrificando, o que é novamente meritório, e, sobretudo, querem repassar dinheiro de uma forma menos custosa para o tomador, o que é, no fundo, bom para os dois, porque um dinheiro mais barato acaba aumentando a demanda por ele e pode ativar o mercado de crédito, com isso, consumo. Mas não é na margem, em face de taxas de juros referenciais de 15%, que o país inteiro vai deslanchar e vai para o consumo. Pelo contrário, logo, a medida é boa, mas ela não é suficiente para que a gente sinta o vigor do verdadeiro volume de crédito que alimenta a retomada econômica brasileira neste quadro que, no fundo, podemos chamar de pré-recessivo. Uma questão muito importante é que muitas das empresas que estão sendo avaliadas atualmente por diversos tipos de agências, Fitch Rating, SR Rating e assim por diante, estão recebendo qualificações do tipo B, BB, BBA, mas têm sido mais raras aquelas que apresentam uma valoração no AAA, no AA. Por quê? Porque, em face do processo de endividamento, as estruturas empresariais de capital ficam muito desacomodadas, porque a taxa de juros pressiona para manter-se o capital próprio tomando-se menos crédito na praça, porque a necessidade de vitalizar as vendas acaba ocorrendo também com queda de margens de retorno. Então, após Covid e após este choque econômico com uma nova governança federativa vista sob a ótica do PT, que quer priorizar certos projetos aparentemente sociais de médio e longo prazo, cujo retorno não se faz notar do curto e médio prazo, acabamos tendo esta situação. Logo, as empresas brasileiras, seja quando emitem debêntures, seja quando estão lançando seus papéis, mercado de ações, estão sentindo uma falta de vigor na Bolsa de Valores, o que é lastimável, pois, afinal de contas, a Bolsa de Valores é um termômetro vital da saúde empresarial em todo o país. A Bolsa não crescendo significativamente este ano, e vide isso através das diversas empresas blue chips, como o grupo, crescendo marginalmente a 2%, a 8%, e raros casos acima de 10% a 15%, demonstra, mais uma vez, a dificuldade que temos de ver este mercado com ratings corporativos qualificados e uma dívida corporativa melhor administrada, e que acaba sendo também afetada seriamente pela taxa de câmbio, pois nossa política cambial já mostrou taxas de câmbio muito próximas, batendo reais a 6 em face do dólar, e agora estamos a 5,4 por conta das diversas injunções também internacionais. Ou seja, uma valoração da nossa moeda, no fundo, acabaria tendo de levar a tomar crédito no exterior, mas agora isso também nos leva à dificuldade de fazê-lo em face das guerras que se acumulam, das guerras pesadas no Oriente Médio, da evolução dessas guerras com o Irã sendo destroçado, desmontado com o ingresso dos Estados Unidos, que quer desmontar Esfahan e outras usinas nucleares naquele país, não é? Sabendo muito bem que um dos graves problemas é o da passagem de petróleo pelo deserto de Hormuz, e ali, quando o bombardeio sucede, como aconteceu, mais de 34% do petróleo que vai para a China por ali passa, mais de 20% do petróleo que se espera que chegue aos Estados Unidos por ali passa, mais de 32% do petróleo que pode chegar à Europa por ali também passa, e isso torna muito mais grave a situação que nós estamos visualizando. Essa política cambial, independente do que esteja sucedendo e com grande sucesso do agronegócio brasileiro, ainda assim nos há de preocupar muito, porque a balança de transações correntes do Brasil
tem sido muito pouco positiva ao longo dos últimos anos. Afinal de contas, a transação corrente em 2023 tinha chegado a menos 27,9 bilhões de dólares, ou seja, um déficit. E quando você tem déficit, significa que você perde reserva internacional. Logo, nessa hora, com menos moeda internacional no Banco Central, nas reservas, você acaba tendo de cotar na tendência da alta o câmbio, o que não é bom, não é desejável, não cria ganhos para, através de importações necessárias, colocarmos o produto mais barato no mercado brasileiro. Da mesma maneira, no ano de 2024, ano passado, nós tivemos um déficit de 61,2 bilhões de dólares, o que significava um aumento desse déficit, logo uma pressão ainda maior sobre as reservas internacionais. E este ano, até o fim do ano, talvez esse déficit chegue a 55 bilhões, 60 bilhões negativos, o que é um valor significativo e, novamente, pressionando as reservas, pode fazer com que a taxa de câmbio volte a subir e acabe no final do ano, sabe-se lá quanto, porque, obviamente, ter uma bola de cristais praticamente nenhum de nós tem. Mas o nível da taxa de câmbio a chegar entre 5,8 e 6 é nada impossível. Quanto mais com toda esta série de ações bélicas que o mundo vive numa pré-Terceira Guerra Mundial, ou como desejares chamar. Da mesma maneira, você note que, deste ponto de vista, a transação corrente sendo negativa, se chegar agora, ano que vem, a 50 bilhões ou 60 bilhões, é bem provável. E isso, novamente, pressionará as reservas internacionais, criando uma necessidade de capitalização através da conta capital. Ora, quem quer investir no Brasil no ano eleitoral? Pouca gente. Quem quer mandar dinheiro para fora para suas bases no ano eleitoral? Todas as multinacionais. Então, o ano que vem é um ano de pressão cambial bastante significativo. E aí nós temos que pensar cuidadosamente, de fato, porque esta política monetária está até que bem lapidada para a emissão monetária à luz da estimativa de crescimento econômico. Está bastante bem realizada para buscar um combate à inflação, embora tenha esses contraditórios que falamos antes. Mas não será suficiente, em hipótese alguma, se nós não tivermos uma política fiscal adequada, decente e um novo mega-acordo nacional, para que não caia toda hora um tributo extra, como o do IOF, tão debatido com o Congresso Nacional, sempre promovido pelo PT. Por mais que seja querido este partido, por muita gente, por mais que se deseje que este partido se valorize em face das necessidades de criar políticas públicas corretas para a nação, o que temos visualizado é que impostos a mais elevam a inflação, reduzem a capacidade de consumo da pessoa física e jurídica, moldam uma tendência a uma recessão, aumentam a desconfiança no atual governo. Então, não cabe mais ao Ministério da Fazenda, com o seu titular, criar toda uma ambiência que acaba destruindo, desmontando, desmilinguindo a credibilidade do próprio governo. Necessitamos entender que impostos extras para um país como o Brasil representam uma carga fiscal a 35%, 36% do produto interno bruto, que se faz notar imediatamente com dificuldades de manutenção da indústria, com nossas plantas industriais e da agroindústria sufocadas, com os nossos empregados tendo menos recurso para consumo. Logo, tudo que se pode fazer para repensar as políticas nacionais é essencial. E cadê, então, a política agrária? Reformulada para aumentar os incentivos, tal como aconteceu em governos anteriores que tornaram, hoje em dia, a produção de milho uma produção exemplar, que acaba criando também uma avicultura exemplar que é a maior do mundo e que exporta para o mundo até independente de ocorrências tópicas momentâneas de uma gripe aviária. De fato, se você pensar bem, você notará a importância da capacitação também industrial. Portanto, o IPI, todos os impostos que estejam a ele agregados ou funcionando por sobre a indústria, necessitam ser significativamente reduzidos. Agora, para isso, não adianta apenas um lado.
é preciso que os sacrifícios seja também do tamanho ótimo do Estado, que está mais do que majorado sob o aspecto da gastança e minorado sob o aspecto da verdadeira eficiência. Que o digam agora os prejuízos que estão dando as empresas estatais em seu conjunto. E o melhor dos exemplos e o mais emblemático é a empresa de Correios e Telégrafos. Então, nós necessitamos de uma política de serviços, uma política de ONGs, uma política conjuminante de pelo menos essas 6 políticas juntas, que vamos chamar de políticas públicas. Repare que política monetária fiscal, cambial, salarial, de preços, leva a uma política denominada de rendas. Mas nós não podemos aumentar a renda nacional significativamente se não consumimos também corretamente, através de um conjunto de medidas certas, aquilo que estabiliza a nação, evitando o excesso de consumo e custeio do outro lado, que é o governamental. Este necessita ser muito melhor e mais controlado, com uma série de reformas. E aí eu vou para esta questão muito relevante das reformas que o Brasil precisa ter, porque ele carece de um plano nacional no momento de desenvolvimento, investimento e organização estatal pública. É preciso que a gente pense numa reforma administrativa somada, claro está, com outras tantas, como a da reforma corporativa da governança pública, da governança em prol das empresas privadas. É preciso repensar uma reforma de gestão e não apenas uma reforma administrativa, onde a gente está pensando também nos quadros qualificados e nem tanto dos importantes, essenciais servidores públicos. Nós precisamos ter uma reforma tributária, mas ela não pode depois ser simplesmente largada, porque ao lado dela tem que ir e há de suprir uma reforma fiscal relevante. Cadê? Reforma da Previdência, que é a segunda conta mais cara do Brasil hoje em dia, depois do pagamento dos juros e das amortizações da dívida, que suplantam, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 42% de todas as arrecadações nacionais, um absurdo total. Então, quando você tem 22,7% de gastos da Previdência crescente com a nação envelhecendo, evidentemente que medidas hão de ser tomadas para que a Previdência seja reordenada e haja uma justiça democrática em prol dos gastos que ela gera, com contribuição de todas as classes e não com a exclusão de algumas e benefícios dessas daí que acabam se locupletando às custas da nação. Cadê a reforma das relações com o nível federal, estados e municípios? Porque não estamos vendo uma ação conjuminada. Necessitamos repensar isso. Uma reforma dos clusters de investimento, dos arranjos de desenvolvimento localizados no país inteiro. Uma outra reforma essencial, que é dos pools e centros de desenvolvimento e crescimento, para dar margem de apoio ao Nordeste, ao norte do Brasil, com suas necessidades mais do que específicas. Da mesma maneira, chegaram à reforma trabalhista decente e uma reforma de marcos de inovação na linha da inteligência artificial e cibernética, que aí então permite, com todas estas 10 para 11 medidas juntas, criar um verdadeiro e mais forte desenvolvimento nacional, que está muito longe dos 1,9% de crescimento da taxa prevista, como a gente sabe, para este ano. E aí entra uma outra questão importante, segundo o grande bloco de pensamentos, que é o internacional. Vocês têm visto o que está ocorrendo no nível internacional? Estamos vivendo um momento particularmente especial com guerras que se desenvolvem. Mas será que isso é meramente gratuito? Será que isso é apenas uma situação momentânea? Será que isso é apenas uma coincidência? Não, não. Guerras se programam, guerras se organizam, guerras têm razão de ser no mundo moderno há muito tempo. Não são guerras apenas de invasão, são guerras para reformar os interesses de certos grandes grupos internacionais. Então, esta nova política dos Estados Unidos é uma redefinição do eixo do poder. Embora o assunto seja sumamente complexo e longo, como todos são, e aí eu hei de fazer, novamente, naturalmente, um resumo, agradeço
pela sua paciência e consideração. A gente tem que notar que a guerra na Europa, Rússia-Ucrânia, é algo que vinha acontecendo, porque os americanos abandonaram qualquer acordo e interesse para com a Rússia. Fosse no governo Nixon, bem mais adiante Reagan, bem mais adiante Clinton, Obama, eles acuaram a Rússia. E ela, obviamente, passa a reagir sabendo que nas suas terras não consegue ter a produção que deseja para alimentar a sua própria população. Mas mais do que isso, a Rússia de 91 para cá não é outra coisa senão uma economia fraca, frágil, só que armada até aos dentes com ogivas nucleares. Então tem que tomar muito cuidado, porque um país desses pode explodir sem dó uma bomba em cima da vizinhança. Ora, com os americanos tendo já ajudado por 80 anos os europeus acomodados em seus diversos países, criando a OTAN e mantendo-a, e criando gastos que por ano chegavam a entre 60 a 90 bilhões de dólares, cansaram deste tipo de processo, notando que no Pacífico existe uma evolução inacreditavelmente grande, com 3 grandes países que estão entre os 7 maiores do mundo: China, Índia e Japão. Ora, para que os Estados Unidos se mantenham em primeiro lugar e creiam que podem ficar acima da China, é necessário criar uma nova ordem que é preciso desenvolver, sim. Daí, então, avisar aos europeus: número 1, vocês agora paguem a conta da vossa segurança pública. Eu vos dou 3 a 6 anos, mas, na verdade, eu, Trump, não tenho a mínima condição de dizer 6, porque estou eleito por 4. Não sei se tem reeleição e serei reeleito ou não, e já estarei bastante velho. Então, quem sabe vem o Vance. Fazer, então, número 2, um acordo bastante significativo com alguém da Ásia. Bom, o Japão é pequenino, então é melhor fazer acordo com a Índia. Os acordos militaristas com a Índia estão crescendo nos Estados Unidos e este país agora está se sentindo até amparado pela América, com as diversas visitas do Vance, o que reforça ainda todo esse quadro. Até porque a Índia se sente ameaçada pela China. Ora, a China, deixando muito claro que navega pelo mar da China para tomar, se necessário, ilhas das Filipinas e Taiwan, está deixando muito clara que ela é a rainha do Sudeste Asiático, o que obviamente perturba profundamente a Índia, uma vez que a oeste, seu vizinho é o arqui-inimigo Paquistão, e mais a oeste ainda é o Irã, que está em guerra agora com Israel, assumindo uma série de bombardeios e uma série de destruições que não canalizarão a facilidade da formação e da produção nuclear iraniana, como este país pensa. Mas ele vai radicalizar e ele vai procurar produzir ainda mais rápido esta bomba e ainda é capaz de usá-la se for o caso. Isso não está nem um pouco descartado. Então, fiquemos de olho e atentos, porque o perigo é iminente, o perigo é muito grande. Mas notem, no mundo do business, no business-minded, o interesse pelo agravamento do quadro no Oriente Médio interessa aos Estados Unidos. Não apenas porque vende mais armas, não apenas porque limpa a área para si, não apenas porque submete outros países ao seu jugo, mas, sobretudo, porque, instabilizando a Ásia, cria uma visão de menos segurança, maior imprevisibilidade nesse continente. Logo, os investimentos não se abarcarão tão significativamente nem no Oriente Médio, nem na China. E aí surge uma oportunidade para que os países do NAFTA, capitaneados, claro está, pelos Estados Unidos, Canadá e México, recebam uma imensa quantidade de verbas em prol do seu próprio desenvolvimento. Logo, a recanalização de verbas, de certa maneira, é um jogo importante neste momento. Resta saber se a China tem interesse em cair nessa. Não tem interesse e, sobretudo, não está caindo. Os chineses não estão participando de uma guerra diretamente, podem dar armamento, mas estão discretos e calmos. Portanto, com todas as suas disponibilidades, crescendo com o PIB muito perto dos Estados Unidos, estão dizendo: faça a sua guerra, mas eu não faço a minha agora. Eu tenho tempo para fazê-lo com a minha filosofia milenar. Sun Tzu me ensinou que eu tenho que esperar para ver onde está o grande fraco do meu inimigo, e quando ele não está bem informado, aí eu poderei, quem sabe, pensar o ataque fulminante. Então, nós estamos vivenciando um momento muito complicado, onde vale a pena ver
como a China age, criando aliados, criando subjugamento, dominando as áreas e ameaçando os mais frágeis, mostrando-se forte e investindo para dispor de tudo que é matéria-prima e material essencial, estratégico para se garantir nos próximos 5 anos. Já os Estados Unidos, tendo entendido essa jogada e entrando muito tarde, querem passar a conta da segurança para a Europa na Europa e querem capitalizar-se com mais e meio de armamento e tecnologia para fazer face à onda asiática. Onde estamos nós, Brasil, no meio deste espaço? Bom, com o Mercosul tendo que visualizar que a Argentina passou por uma crise medonha e Milei está procurando reprogramar a sua economia, criando um sofrimento ímpar para a população argentina majoritariamente, com mais de 43% da população dizendo-se abaixo da linha da pobreza. Temos aí uma equação muito séria, porque a Argentina é o nosso segundo maior parceiro da América do Sul, com a Colômbia completamente instável, perdendo capacidade de realização de eleições estabilizadas. Mais uma vez, um candidato à presidência do querido país sofrendo, sendo objeto de assassinato, passando no hospital e lá permanecendo numa situação de UTI gravíssima, o que obviamente desmonta de novo certos acordos e certas vontades de estabilização política local, com a Venezuela amparada pela Rússia, mandando pessoas para exilarem-se a todo lugar, a toda hora. Um Maduro deixando muito claro que é um ditador definitivo, no que o governo do PT está muito correto no que está fazendo. Aí sim criou uma atitude digna de nota e de elogio nacional, porque agora sim estamos vendo que a exigência de sua presidência, Lula, é no bom sentido, é no sentido correto, é no da democracia. Nos leva a notar que estamos com instabilidades significativas, com uma esquerda mais radical tendo assumido o Chile, quem vai querer lá investir? Então a nossa América do Sul está hoje bastante sufocada pela própria tendência às esquerdas, sem movimentos de equiparação estabilizadora das economias. E com a economia norte-americana muito menos interessada em aqui estar logo no mandando o presidente dos Estados Unidos para diplomaticamente conversar com as grandes representações da América do Sul. Pode vir a COP30, mas os Estados Unidos não querem nem participar. Então nós temos aqui uma série de problemas significativos que nos levam à macroagenda nacional, que urge, sem que a gente crie agora um plano nacional com uma agenda bem organizada, em face de todos estes elementos anteriormente falados, nós estaremos patinando e crescendo pouco, insatisfeitos e inseguros até o fim do ano. Ora, queremos ter boas notícias e sabemos que o Brasil tem potencial para isso. O Brasil tem condições para tanto. Mas é necessário, sim, que agora na navegação entre o poder executivo e o poder efetivamente parlamentar legislativo, encontremos a força no Centrão também, que há de dizer com vigor que não apenas não se há de pagar mais impostos com o IOF, mas sim é preciso reprogramar a nação para um desenvolvimento sustentável e crescente. Desejo que estas palavras permitam a reflexão e que vocês tenham muito sucesso no desenvolvimento dos pensamentos e ações em prol do nosso Brasil, em prol das nossas empresas e do vigor corporativo de gestão que necessitamos ter. Agradeço muito a sua atenção e, sobretudo, sinta-se à vontade para, como tem sido feito, me enviar perguntas e questões, procurarei respondê-las e tenho até pautas muito interessantes para colocar aí à frente. Uma delas, que eu gostei muito e agradeço, é a de que tipo de presidência quereremos para as eleições que vêm aí. Um grande abraço e desejos de muito sucesso a você. Assumo a responsabilidade pelo que falo e agradeço o Aberge pelo espaço aberto. Tudo de bom para todos.